Pedro no Corinthians, jogador atacante do Flamengo, descontente com o time do Flamengo, com a diretoria do Flamengo, está prestes a sair do Flamengo e a fiel torcida entrou nas redes sociais e pediu o Pedro. Será mesmo isso, cara? Será que o Pedro está sendo aclamado pela fiel? Vamos ver essa história aí, vamos ver essa notícia que está aí mexendo nos bastidores. A diretoria, logicamente, não se manifestou sobre isso, né? Nem vai se manifestar, porque até então não há esse interesse mesmo da diretoria do Corinthians, é o que a gente sabe, né? Mas é um bom nome, né, cara? Vamos ver essa história aí. Depois ver essa notícia, depois nós vamos fazer o nosso comentário no final aí para ver o que se passa no Corinthians em querer contratar um jogador como o Pedro. Vamos ver essa notícia. Salve, salve, bando de nucos! Presta atenção no que eu vou te falar agora. Esquece tudo que você tá fazendo. Pedro no Corinthians, o que era um sonho distante da fiel, pode estar a poucos passos de virar realidade. O clima na Gávea explodiu e o Corinthians pode ser o destino do melhor centroavante do Brasil. Fica comigo até o final que eu vou te contar os bastidores dessa treta que pode mudar o nosso ano. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. Fala, fiel! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no De Primeira Timão, o seu canal, a nossa voz. E hoje, a pauta daquelas que fazem o coração bater mais forte. Se você já sentiu o arrepio só com essa chamada, faz o seguinte, esmaga o botão do like agora. Isso mostra para todo mundo a força da nossa torcida. E se você é novo por aqui, meu amigo, minha amiga, já se inscreve e ativa o sininho, porque a informação que eu vou soltar aqui, você não vai ver em outro lugar. A gente tá de olho em tudo. Vamos direto ao ponto. O nome é Pedro, o clube é o Flamengo e a crise é gigantesca. E quem pode se beneficiar disso? O nosso Coringão. Vou dividir essa história para você entender cada detalhe, cada peça desse quebra-cabeça que pode terminar com um final feliz pra gente na Neoquímica Arena. A gota d'água, o clima que explodiu na Gávea. Para entender por que o Pedro pode sair do Flamengo, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Isso não começou agora, fiel. Isso é um looping de desrespeito que vem acontecendo com o jogador há tempos. Lembram da confusão com o preparador físico do Sampaoli, que chegou a agredir o jogador? Aquilo foi o começo. O Pedro é um cara profissional, artilheiro de Libertadores, jogador de Copa do Mundo e foi humilhado dentro do próprio clube. Ele engoliu seco, seguiu trabalhando, mas a panela de pressão continuou fervendo. E agora, a gota d'água. A bomba que explodiu de vez. O técnico deles, o ex-lateral Felipe Luiz, simplesmente barrou o Pedro do clássico contra o São Paulo. E o motivo? Uma suposta indisciplina. Indisciplina ou um jogador de altíssimo nível cansado de não ser valorizado como merece? Pra mim tá claro, eles estão forçando a barra pra queimar o cara. Pensa comigo, fiel. Você é o melhor no que faz na sua empresa. Entrega resultados, bate metas, mas na hora da promoção, na hora do grande projeto, seu chefe te deixa de lado e coloca outro na sua frente. Como você se sentiria? É exatamente esse o sentimento de frustração que o Pedro está vivendo. E jogador com a cabeça em outro lugar não rende. O ciclo dele no Flamengo parece ter chegado ao fim, de forma melancólica para eles, e talvez gloriosa para nós. Mas o que essa briga interna tem a ver com o Corinthians? É aí que a nossa história começa, porque enquanto o circo pegava fogo lá no Rio, aqui em São Paulo, a fiel torcida já estava em ação. Fica aí que você vai ver o poder da nossa voz. Hashtag Pedro no Timão. A voz da fiel que ecoa no Parque São Jorge. E foi aí, fiel, que a mágica aconteceu. A notícia se espalhou como um rastilho de pólvora. E a nossa torcida, a mais engajada e apaixonada do planeta, fez o que sabe fazer melhor: barulho. O Twitter, o Instagram, os grupos de WhatsApp, tudo foi inundado com um único pedido. A fiel está pedindo, vai buscar o Pedro. Oportunidade de ouro. Imagina o Pedro sendo municiado pelo Garro, é para brigar por todos os títulos. O Flamengo não valoriza seus ídolos. Aqui no Corinthians, a gente carrega no colo. Vem ser feliz no Timão. É de arrepiar, não é? Isso é Corinthians. A gente não espera acontecer, a gente faz acontecer. Essa pressão popular é um recado direto para a nossa diretoria. É a gente dizendo, estamos de olho, a oportunidade está aí, não deixem passar. É a nossa paixão se transformando em ação. Lembra do caso do Gabigol? A torcida também sonhou, também pediu. Talvez não tenha dado certo lá, mas aquilo mostrou uma coisa. A fiel sabe o que o time precisa. E agora, com o Pedro, a situação é diferente.
O jogador está insatisfeito, o clima é péssimo, a porta está mais aberta do que nunca. Isso cria um sentimento, uma esperança de que podemos voltar a ter aquele centroavante matador, aquele camisa 9 que bota a bola para dentro e faz a gente gritar gol até ficar rouco, aquele cara que a gente sabe que na hora do aperto vai resolver. Esse pressão da torcida é o primeiro passo. Mas a pergunta que não quer calar é: o time precisa mesmo do Pedro? E a diretoria, tá ouvindo essa voz? Calma, a gente vai analisar ponto por ponto. E eu te garanto, a análise tática vai fazer você sonhar ainda mais alto. O encaixe perfeito. Uma análise tática de Pedro no Coringão. Vamos falar de bola agora, fiel, deixando a paixão um pouquinho de lado e usando a razão. Por que o Pedro seria o encaixe perfeito para o Corinthians? Vamos olhar nosso ataque atual. O Yuri Alberto é um guerreiro, um cara de uma entrega absurda, ninguém pode negar. Ele briga, corre, se desgasta o jogo todo. A bola parece que queimar no pé dele na hora de finalizar. Isso gera uma ansiedade nele e na gente. Agora, olhem o Pedro. Ele é o oposto. Ele é um jogador frio, cerebral, um finalizador nato. Dentro da área, ele não perdoa. De primeira, de cabeça, fazendo pivô, finalizações de primeira. A bola procura por ele. Ele não precisa de 10 chances para fazer um gol. Uma basta. Ele tem o faro, a tranquilidade do matador. Agora, imagine a cena. Rodrigo Garro com a bola dominada no meio-campo. Eles levantam a cabeça e vem o Pedro se posicionando entre os zagueiros. A inteligência do passe dos nossos meias, com a inteligência de posicionamento e a tranquilidade na finalização do Pedro, fiel, seria um estrago. Seria um dos ataques mais letais da América do Sul, sem exagero. Ele não é só um fazedor de gols. Ele sabe fazer o pivô como poucos, segurando os zagueiros e abrindo espaço para quem vem de trás, como o próprio Yuri Alberto. Taticamente, ele resolve o nosso principal problema, a falta de um definidor. Ele é a peça que falta nesse quebra-cabeça. Agora, ok, taticamente é perfeito. A torcida quer, o jogador está infeliz, mas e o dinheiro? O Flamengo vai facilitar. É aqui que o jogo de xadrez começa, e eu tenho uma informação de bastidor que pode ser a chave para essa negociação acontecer. O jogo de xadrez, a viabilidade financeira e os bastidores. Vamos ser realistas, fiel. Ninguém aqui é ingênuo. A gente sabe que a situação financeira do Corinthians ainda exige cuidado. O Pedro é um jogador caro, com uma multa rescisória alta. O Flamengo não vai dar ele de presente. Então, como essa mágica aconteceria? Eu conversei com algumas fontes, liguei para outras e o cenário que se desenha é o seguinte: a vontade do jogador. Esse é o ponto principal. Se o Pedro bater o pé e disser "eu quero sair e quero ir para o Corinthians", a força do Flamengo para pedir um valor absurdo diminui. Nenhum clube quer manter um jogador caro e de peso no elenco contra a vontade. Isso racha o vestiário. Engenharia financeira. O Corinthians não vai chegar com um caminhão de dinheiro. A jogada seria um pagamento parcelado a longo prazo. E talvez incluir um jogador na troca para abater o valor. Nomes podem ser especulados, mas isso é conversa de diretoria. O fator BAP. O presidente do Flamengo, o tal do BAP, deu uma entrevista recente falando sobre o planejamento. Ele tentou colocar panos quentes, mas nas entrelinhas ficou claro que a janela de transferência será agitada. Eles sabem que o clima com Pedro é insustentável. Informação de bastidor. E agora informação que eu guardei, hein? Uma fonte me garantiu que um dos nossos patrocinadores mais fortes vê a chegada de um jogador do peso do Pedro como uma oportunidade de marketing gigantesca. Eles estariam dispostos a ajudar a turbinar a proposta do Corinthians para viabilizar o negócio, porque o retorno de mídia seria absurdo. Isso muda o jogo, fiel. Isso coloca dinheiro na mesa. Então, o quebra-cabeça se monta. A insatisfação do jogador, a pressão da torcida, o encaixe tático perfeito e agora um possível apoio financeiro externo. O sonho começa a ganhar contornos de realidade. Resumindo, fiel, a crise no Flamengo é real e profunda. A nossa torcida, como sempre, está fazendo a sua parte e mostrando o caminho. Taticamente, Pedro é o homem que precisamos para voltar a sonhar com títulos grandes. E financeiramente, com a estratégia certa e um empurrãozinho, é possível. Essa novela está só começando. E você pode ter certeza que o De Primeira Timão vai estar em cima de cada capítulo, trazendo tudo em primeira mão para você. Por isso, se você ainda não deu like, a hora é agora. Se inscreve no canal para não perder nada. E agora eu quero ouvir a sua opinião. A pergunta que eu deixo para você, que é a alma do Corinthians, é: você aprova a contratação do Pedro? Acha que a diretoria deve fazer todo o esforço possível para trazer o cara? Vale o investimento? Quem você talvez colocaria numa troca? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Vamos criar o maior debate da internet sobre esse assunto.
Eu leio tudo. Quero ver o que a Fiel pensa de verdade. Tamo junto, bando de loucos. Um forte abraço e vai, Corinthians! Rapaziada, Pedro pode pintar no Corinthians, né? Será mesmo, cara? Será que Pedro entraria no radar aí do Corinthians mesmo, cara? Seria um bom nome pro Corinthians? Eu, na minha opinião, é um baita nome. É um baita jogador. Até critiquei muito, né, assistindo os jogos aí do Mundial, o Flamengo não ter entrado com o Pedro, não ter colocado o Pedro como titular. Então já tinha um problema já antes ali, né? Ele tava voltando de lesão, tava com problema, tava lesionado, né? Tanto é que o final do ano passado ele ficou fora, né, por causa de lesão. E, cara, o cara é matador, o cara é artilheiro. O cara foi artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Flamengo. Então o cara é bom de bola, o cara faz gol, o cara sabe fazer gol, é fazedor de gol. É um grande nome. Mas eu acho que o Corinthians não vai negociar com o Pedro. Por que é a minha opinião que eu acho que o Corinthians não vai negociar com o Pedro? Porque o Corinthians está procurando um ponta de velocidade. É o que o Corinthians quer no momento. Ele quer um ponta de velocidade. O foco e o desejo maior do Corinthians hoje, do Dorival Júnior, do Fabinho Soldado, é contratar um jogador rápido, de ponta, né? Um jogador que entre que infiltre a área, né? E o Pedro já é mais um pivôzão. O Pedro é o cara que é matador, né? Como a gente tá falando aí, mas é um cara mais lento. Ele é o pivô, ele é o número 9 mesmo, é o clássico 9 do futebol brasileiro, o Pedro. E é um baita jogador. E aí ficaria uma disputa entre o Pedro e o Yuri Alberto, mas de repente o Yuri Alberto poderia até fazer uma dupla com o Pedro, como o Pedro já fez no Flamengo com o Gabigol, lembra? Você aí que não é flamenguista, né, corintiano, mas você sabe, a gente assiste a TV e tudo mais, as notícias, tudo. Pedro e o Gabigol, uma época, jogaram junto no Flamengo. E deu muito certo, né? Ah, mas o que você tem a falar com o Gabigol, comparar Gabigol com o Yuri Alberto? Caraca, velho, o Yuri Alberto também é outro baita do jogador, foi artilheiro ano passado e tudo, cara. Imagine os dois jogando junto, né? Realmente seria um perigo pros zagueiros adversários, né? Com o Garro armando, com o Memphis chegando também. É uma baita contratação, né, cara? Vamos ver aí o que a diretoria vai falar. Acho eu que não vai querer contratar, na minha opinião. É um jogador caro, tem mais essa. O Flamengo também não vai facilitar, né? Como disse aí na notícia, se o jogador quiser realmente sair e a galera começar a se manifestar aí, como estão se manifestando, né? A torcida do Corinthians já tá em cima, cara, já tá se manifestando. Tem muita gente falando nas redes sociais, aí no Twitter, no Instagram. Todo mundo já tá falando, querendo, muitos já estão desejando o Pedro no Corinthians, né? Vamos ver o que vai acontecer, uma novela que pode se iniciar de repente, ou não, né, também. Sei lá como é que vai continuar essa história aí. Mas a minha opinião, eu acho que o Pedro não vem pro Corinthians não, cara. A minha opinião, eu acho que, além de ser muita grana, também acho que o Corinthians tá focado mais num jogador aí de velocidade, de ponta. Esse é o objetivo número 1 aí da diretoria do Corinthians. Mas obrigado a todos que nos acompanharam nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal. Notícias do Corinthians, curiosidades do time corintiano, né? Se você já é inscrito, dá um joinha para poder o YouTube divulgar mais o conteúdo. E obrigado a todos e até o próximo vídeo, família corintiana. Vai, Corinthians!